Clara estava sentada à mesa da cozinha da casa de seus avós, o som abafado do rádio preenchendo o ambiente com notícias que ela não se importava em ouvir. Fazia uma semana desde o funeral de sua mãe, e o vazio que sentia não parecia diminuir. Ela havia deixado seu apartamento e viajado para a casa dos avós em busca de algum tipo de conforto, mas tudo o que encontrava eram lembranças silenciosas. A casa dos avós, velha e cheia de memórias, exalava uma espécie de nostalgia sufocante. Quando criança, Clara costumava brincar no quintal, longe das discussões que ecoavam dentro de casa. Agora, adulta, não havia mais para onde correr. O luto pesava nos ombros, e a culpa pela ausência nos últimos momentos de sua mãe a atormentava constantemente. Naquela tarde, em busca de distração, Clara decidiu explorar o porão da casa, um lugar que evitara durante toda a infância. A porta rangente revelou uma escada íngreme e escura que descia até um espaço cheio de poeira e caixas velhas. O ar era espesso e a luz fraca, mas algo no canto do porão chamou sua atenção. Coberto por um pano velho e sujo, um espelho alto e ornamentado repousava contra a parede. Clara hesitou por um momento, mas a curiosidade venceu. Ela puxou o pano de cima do espelho e, por um breve instante, ficou surpresa ao ver seu próprio reflexo. A moldura de madeira entalhada parecia pertencer a outra era, como algo que não combinava com o restante do porão. Por que ele estava ali, escondido? Clara se aproximou e passou os dedos pela superfície fria. A imagem refletida parecia normal. Seu rosto pálido e os olhos cansados fitavam de volta, mas havia algo de inquietante no ar, um sentimento que ela não conseguia nomear. Sentiu uma leve pressão no peito, um desconforto que a fez dar um passo para trás. No entanto, algo dentro dela insistiu em levar o espelho para o quarto. Talvez ele trouxesse algum frescor à casa pesada, pensou. Decidida, ela subiu as escadas lentamente, carregando o espelho como se ele fosse mais importante do que parecia. Por mais que tentasse ignorar, uma pergunta pairava em sua mente. Por que sentia que esse espelho guardava mais do que um mero reflexo? No quarto, Clara posicionou o espelho ao lado da cama, encostado na parede. A moldura antiga contrastava com a simplicidade do ambiente, mas havia algo reconfortante em sua presença. Ela passou os dias seguintes tentando se concentrar em outras coisas, organizando os pertences de sua mãe e vagando sem rumo pela casa. Entretanto, a cada vez que entrava no quarto, seus olhos eram atraídos para o espelho. Não podia evitar a sensação de que ele a observava de volta. Naquela noite, após uma tarde pesada de memórias e silêncio, Clara se pegou encarando seu reflexo por mais tempo do que o habitual. O quarto estava iluminado apenas por um abajur fraco, e ela via sua própria imagem refletida de forma familiar, os cabelos bagunçados, as olheiras profundas. No entanto, havia algo sutilmente errado. Ela não estava sorrindo, mas o reflexo parecia estar. Uma curva leve, quase imperceptível nos lábios. Clara piscou, dando um passo para trás. "Estou cansada", murmurou para si mesma, atribuindo a visão à sua exaustão emocional. Deitou-se na cama e tentou ignorar o desconforto crescente que sentia sempre que estava sozinha com o espelho. Nos dias seguintes, as distorções se tornaram mais frequentes, mas ainda tão sutis que Clara questionava se estava imaginando tudo. Certa vez, ao passar pelo espelho apressada, ela jurou ter visto uma expressão de raiva refletida, embora não estivesse com essa emoção. Outra vez, seu reflexo parecia observá-la com um olhar acusador. Um lampejo rápido, mas o suficiente para deixá-la inquieta. A inquietação se aprofundou quando o espelho começou a mostrar algo mais do que suas expressões alteradas. Certa manhã, Clara viu uma imagem que parecia ter saído diretamente de sua memória. No reflexo estava a sala de estar de sua infância, onde seus pais discutiam em vozes altas. Ela piscou, o cenário desapareceu, mas o impacto a deixou estática. Não podia negar mais. O espelho estava mostrando partes de seu passado, de momentos que havia reprimido. Clara mal dormia agora. A presença do espelho no quarto a deixava em constante alerta. Cada vez que seu olhar cruzava com o reflexo, ela sentia uma estranha mistura de medo e fascínio. O espelho já não refletia apenas seu rosto. Ele revelava segredos que ela tentara enterrar, momentos de sua vida que havia preferido esquecer. Cada visão era um golpe, obrigando-a a reviver emoções que a deixavam vulnerável e indefesa. Certa noite, enquanto encarava o espelho como já se tornara seu hábito, uma nova cena se formou no vidro, mais clara do que nunca. Clara se viu mais jovem discutindo com sua mãe na cozinha da antiga casa. Era uma briga que ela havia apagado da memória,
mas agora se lembrava de cada palavra. O espelho mostrava com detalhes dolorosos como ela, na adolescência, havia gritado com a mãe, acusando-a de ser fria e distante, sem perceber o quanto sua mãe estava sofrendo. As palavras duras ecoavam no quarto como se tivessem sido ditas naquele instante. Clara afastou o olhar, o coração acelerado. Não é real. Isso ficou no passado. Ela sussurrou para si mesma, mas o espelho parecia pensar o contrário. A cena persistia, exigindo que Clara a encarasse. As lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto a culpa crescia. Ela nunca teve a chance de se desculpar com sua mãe por essa discussão. E agora era tarde demais. O espelho não parava de provocar. Visões de Clara como uma criança solitária. Momentos em que seus pais brigavam e ela se sentia invisível, tudo voltava à tona. Mas não eram apenas memórias de sua infância. O espelho mostrava algo mais. Mostrava Clara em situações que ainda não tinham acontecido. Viu-se mais velha, com o rosto marcado por dor e arrependimento, repetindo os mesmos erros que sua mãe havia cometido, afastando aqueles que a amavam. Consumida pela culpa, a cada visão a linha entre o passado e o futuro parecia se borrar. Clara estava cada vez mais confusa, sem saber o que era real e o que era produto de sua mente exausta. E o mais assustador, o reflexo que ela via começava a aparecer, menos ela e mais uma estranha. Uma versão sombria de si mesma que a observava com desdém. Clara tentou evitar o espelho, cobri-lo com um pano, mas algo nela a impelia a voltar. Era como se o espelho estivesse ganhando poder sobre ela, alimentando-se de suas inseguranças e arrependimentos. Não importava o quanto quisesse fugir, o espelho exigia sua atenção. E quanto mais Clara olhava, mais via essa figura distorcida se aproximando, como se, em breve, fosse ela estar presa no reflexo. Os dias passaram em um nevoeiro, e Clara mal reconhecia a mulher no espelho. Sempre que tentava se afastar, algo a trazia de volta, como se fosse impossível escapar. O reflexo agora era uma presença constante e perturbadora. A figura no espelho, essa versão distorcida de si mesma, a observava com uma intensidade que parecia mais viva do que qualquer imagem deveria ser. A linha entre Clara e o reflexo estava ficando cada vez mais fina. Ela começou a perder o controle sobre sua vida. Dormia pouco, mal comia, e qualquer tentativa de falar com os avós ou amigos era superficial, quase distante. Eles notavam a mudança, mas Clara afastava as preocupações, convencida de que só ela poderia resolver o que estava acontecendo. Uma tarde, sentada na cama com o espelho ao lado, Clara se viu refletida em uma cena que não conhecia, mas que parecia seu futuro. Ela estava sentada sozinha, em um quarto escuro e desarrumado, rodeada por papéis amassados e garrafas vazias. O olhar no rosto de seu reflexo era de pura derrota, como se estivesse presa em uma vida que ela não queria. A solidão era palpável, e o desespero crescia dentro de Clara. "O que eu estou fazendo comigo mesma?", murmurou, levantando-se de repente. Precisava de respostas. Algo estava profundamente errado com aquele espelho. Ela sentia isso desde o início, mas não conseguia escapar da atração que ele exercia sobre ela. Determinada a entender a origem desse mal, Clara começou a procurar por pistas. Vasculhou os papéis antigos da família e conversou com os avós sobre a origem do espelho. Descobriu que ele pertencia à sua mãe e, antes disso, à avó. Ambas as mulheres pareciam ter uma relação complicada com o espelho, especialmente sua mãe, que o escondia no porão. Clara finalmente entendeu que aquele objeto carregava uma história sombria. Quanto mais investigava, mais Clara sentia que o espelho estava drenando suas forças, alimentando-se de seus medos e arrependimentos. Numa tentativa desesperada, ela tentou quebrá-lo com uma lâmina de ferro que encontrou no porão, mas o espelho permaneceu intacto, refletindo apenas seu fracasso. Agora, Clara sentia que o espelho estava em controle total. E o reflexo? Ele sorria, triunfante, como se soubesse que estava prestes a tomar completamente o que restava dela. Clara se sentou no chão exausta, o espelho diante dela. Pela primeira vez não conseguiu desviar os olhos. O reflexo distorcido, tão diferente dela, a encarava de volta, um sorriso frio nos lábios. Era como se o espelho estivesse esperando por esse momento. Um confronto inevitável que ela vinha adiando há dias, talvez até anos. Ela sabia que fugir não era mais uma opção. O espelho havia revelado segredos dolorosos, feridas que ela tentara esquecer, mas que agora estavam expostas, ardendo em sua consciência. A culpa por não ter estado presente no final da vida de sua mãe, os ressentimentos não resolvidos, o medo de seguir o mesmo caminho de solidão e arrependimento, tudo isso estava ali, refletido naquela figura que a observava do outro lado.
Eu não posso continuar assim, sussurrou Clara, as palavras pesando em sua garganta. O reflexo no espelho deu um passo à frente, mais nítido do que nunca, como se estivesse prestes a atravessar o vidro e assumir o controle. Era a manifestação de todos os seus medos, pronta para dominá-la. Mas naquele instante, Clara percebeu que o espelho mostrava não era inevitável. Era o reflexo do que ela temia se tornar, mas não do que precisava ser. Ela se aproximou do espelho, sentindo o coração acelerado. Com a voz trêmula, começou a falar com seu reflexo. Eu errei, sim. Fiz escolhas erradas e me escondi de quem eu realmente sou. Mas isso não me define. Não preciso carregar esse fardo para sempre. A figura no espelho vacilou, seu sorriso desaparecendo lentamente. Clara sentiu uma onda de alívio, como se estivesse rompendo um vínculo invisível que a prendia àquele objeto. Com um último olhar, ela pegou um martelo do armário e, sem hesitar, arremessou-o contra o espelho. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços, refletindo o quarto em fragmentos caóticos. O som ecoou pela casa, e no silêncio que se seguiu, Clara finalmente respirou fundo. O reflexo estava destruído, mas a cicatriz emocional permaneceria. O importante era que agora ela estava livre.